Seu filho troca as letras quando ele fala ou quando ele escreve? Se eu te disser que isso pode ter relação com o corpo e não somente com a boca ou com questões cognitivas? Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Quando a gente observa que as crianças trocam as letras quando elas estão falando alguma palavra ou quando está no período lá de começar a escrita, a gente logo pensa, tem algum problema na fala da criança, é questão da fala, da língua, ou então, tem alguma questão cognitiva, por isso que ela está escrevendo trocando. Mas a gente esquece que tem um corpo, e pode ser que a questão seja a baixa ou falta de orientação espacial, de consciência corporal deste corpinho. E o que significa trocar as letras, Keila? Do que você está falando? Trocar as letras pode ser, por exemplo, em vez da criança falar cachola, aí ela fala tatola. Ou então ainda, enquanto ela está falando, ela troca algumas palavras. Trocam a letra P pelo B, ou vice-versa. Ou ainda, ela inverte o T e o D. Nas falas, é claro que isso, até uma certa idade, a gente espera que isso aconteça. Isso faz parte desse processo de aprendizagem da criança, fazer essas trocas. Mas a partir de uma idade, se isso ainda continua, a gente tem que tomar cuidado, porque pode ser que falhou lá nos ganhos psicomotores a questão organizacional do corpo, consciência corporal e a parte de orientação espacial e temporal. Ela não desenvolveu muito bem isso, e aí aparece aqui na troca de letras, seja falando alguma palavra ou seja escrevendo essa palavra, trocando as letras. E onde o corpo entra nisso tudo? Primeiro que tem tudo a ver, mas vou explicar. Primeira questão, consciência corporal. Primeiro, essa criança precisa saber sobre si mesma. Ela precisa saber onde está cada parte de si. E especificamente falando aqui do falar, quando a criança está falando e troca aí as palavras, né, falta ou troca, a criança primeiro precisa saber onde que está essa boca dela, onde que está os lábios, onde que está a língua, onde que fica esse rosto. Primeiro ela tem que saber isso, para depois ela então conseguir dominar essa questão da fala. Pensando lá na escrita também, da troca na escrita, é o mesmo processo. Primeiro essa criança precisa saber onde que essa mão dela fica. Essa mão dela fica no membro superior, ali tem um braço, tem um antebraço, tem um ombro. Como é que funciona essa parte do corpo dela para que então ela domine algo fora dela? Que seria, então, com essas mãos, né, com os dedos das mãos, pegar ali o lápis e escrever algo. Então, se ela não tem nem noção das partes dela, ela não tem uma organização, uma consciência de si, de seu próprio corpo, como que ela vai fazer isso para algo para fora? Né? E a gente também tem que lembrar que a fala é um ato motor, a escrita também é um ato motor, então como que a gente não olha para o corpo primeiro e a gente logo pensa em atraso, alguma dificuldade de fala ou em alguma questão cognitiva? Eu estou falando que vai ter que ir só para um profissional da área motora? Não. Estou falando que nós estamos deixando essa área fora. E, na verdade, nós temos que trazer junto. Então, é uma questão que precisa ir com uma fono, mas vai ter junto um profissional da área motora. É uma questão que vai precisar de uma psicopedagoga, mas vai ter junto um profissional da área motora. Seja um profissional de educação física, seja um psicomotricista, para olhar para esse corpo e ver essa questão de consciência de corpo. Será que essa criança adquiriu tudo o que ela precisava na idade em que ela precisava ter adquirido? Ou será que isso está em déficit, está em atraso no corpo dela? E agora está aparecendo aí nessa dificuldade em confundir as letras aí, tanto falando quanto escrevendo. Um segundo ponto que nós precisamos pensar é a relação com a lateralidade. Muitas dessas crianças, preste atenção se a sua é assim, que trocam essas letras, elas também se confundem, trocam os lados do corpo. E, na verdade, vou mais fundo ainda, na raiz da questão. Muitas vezes, elas nem perceberam que elas têm dois lados do seu corpo. Como isso, Keila? Já ouviu falar na questão de hemnegligência? Por exemplo, na escrita, a criança usa os dois lados do corpo. Nós usamos os dois lados do corpo para escrever, correto? Não é somente um lado que está ali escrevendo, o outro lado também, porque um lado está dando o apoio e o outro está fazendo a escrita. Então eu estou escrevendo algo
num caderno. Então, uma mão minha está segurando esse caderno, essa folha, e a outra está fazendo o ato da escrita. Compreende? Então, muitas vezes é mais profundo, a criança nem percebeu que ela tem dois lados de si mesma. E ainda, quiçá, para ela saber que um lado se chama direito e o outro se chama esquerdo. Então, é muito mais profundo. Então, a gente precisa observar isso também. A sua criança, ela tem essas questões? Preste atenção quando ela está fazendo coisas manipulativas, não só a escrita. Qualquer outra coisa que ela faça usando as mãos e que deveria usar as duas. Ela usa os dois lados em conjunto ou ela deixa um lado como se ele não existisse e usa só o outro? Ela se confunde com o lado direito e o lado esquerdo? De novo aqui, é claro que tem até um certo período que a gente espera que a criança tenha essa confusão mesmo e tá tudo certo, faz parte do desenvolvimento dela. Mas a partir de um certo ponto, essa criança já tem que ter um conhecimento de qual é a direita e de qual é a esquerda. E não precisa a gente falar para ela, o seu lado esquerdo é esse que você tá com o anel, é esse que você tá com a pulseira. Não, a criança precisa saber, mesmo não tendo um ponto de referência. Então, por exemplo, aqui, eu não tenho nenhum ponto de referência. Eu preciso saber que este é o meu lado direito, este é o meu lado esquerdo, correto? Então, a gente também tem que prestar atenção nesse ponto da lateralidade. O terceiro ponto que eu quero chamar a atenção é a organização corporal e espacial. Para que o cérebro identifique pequenos sons, sons que são próximos, são parecidos, primeiro ele precisa ter esse domínio de corpo. Então aqui, sons parecidos, B e P. Ou então, o outro exemplo que eu deixei também, que é o T e o D. São sons parecidos, né? Então, às vezes, ali na palavra que a criança vai falar, ela acaba trocando esses sons ali, porque eles são um pouquinho parecidos ali. Então, esse cérebro tem que ter um certo refinamento para ele conseguir perceber essa diferença. Por isso, da maturação neurológica. E por isso, da importância dessa organização de corpo e de espaço. Então, a criança precisa estar em dia com o seu equilíbrio, com a sua coordenação e com a sua noção de espaço, para que então ela possa perceber essas sutis diferenças lá ao falar essas palavras e não trocar as letras enquanto está falando. Então, conforme nós vamos estimulando esse corpo, a gente vai também estimulando esse cérebro na preparação para entender os sons de cada letra, perceber a forma como são escritas, para que lado que ela é escrita. Lembra lá na lateralidade? É escrito para o lado direito ou para o lado esquerdo? E ainda tem a questão ali, né? A letra de mão e a letra palito e a letra cursiva. Olha eu confundindo aqui. Quando a gente pega uma letra palito, tem um direcionamento. Quando a gente pega uma letra cursiva, que algumas crianças ainda falam de mão, tem um outro direcionamento. Então, percebem como que é complicado? E como que é importante ter essas noções aprendidas primeiro no próprio corpo, para então ter uma noção de coisas abstratas? Porque no próprio corpo eu tenho noção, né? Vou dar um exemplo de uma atividade. Pegar umas cadeiras e colocar uma na frente da outra e a criança precisa passar por baixo. Uma criança que tem dificuldade de consciência do próprio corpo e de noção espacial, ela vai até fazer, mas ela vai sair levando tudo, derrubando, se batendo, ou ela vai ter dificuldade de pensar como que ela organiza o próprio corpo para passar por ali. Primeiro, ela aprende no corpo. Depois, ela aprende nos aprendizados abstratos, como letras. Letra é algo abstrato ainda para o cérebro infantil. Por isso que nós partimos do aprendizado por meio do corpo primeiro. É importante eu deixar um alerta aqui. Não significa que toda troca de letra tem um fundo motor. Não é isso. Lembra que eu falei que às vezes vai precisar de um psicopedagogo, às vezes vai precisar de um fonoaudiólogo junto, às vezes são outras questões que estão envolvidas aí. Mas eu quero que você saia desse vídeo entendendo que a parte motora também é fundamental nesse período. É um pré-requisito que precisa estar em dia para que essa criança não tenha essa troca aí das letras. Ficou esclarecido? Deixei listado aqui 5 quesitinhos para você observar na sua criança e ver se ela tem essas questões. Se tiver, pode ser que a questão aí seja a parte motora, por isso que ela está fazendo essas trocas. Vamos lá para o número 1? Já quer anotar? Vai lá e pega então um papel, uma caneta e anota.
ou num bloquinho de notas aí no seu celular. Primeira coisa, ela cai com frequência? À toa, sabe? Do nada, nela mesmo, não foi nas coisas, pode até ser nas coisas, como que se ela passasse e não visse aquela mesa ali, batesse naquela mesa e caísse. Segundo ponto, tem dificuldade de equilíbrio? Andar no meio fio. Nossa, parece que precisa de 1000 mãos para ajudar ela a segurar. Ou então ela vai sentar no chão e levantar. É uma dificuldade, precisa de muitos apoios. Tem a ver com questão de equilíbrio aí. Terceira questão, troca muito os lados do corpo. Então ela está brincando e fica toda hora trocando. Isso faz parte. Lá numa criança de até 3 anos, fazer uso de ambos os lados, então brinca com um lado, vai para o outro, brinca com o outro, faz os dois juntos, é esperado isso acontecer, porque a criança está explorando a sua dominância lateral. Mas depois disso, ela faz muitas trocas, ou quando ela fala que é a direita, ela vai com a esquerda, e é com a esquerda, ela vai com a direita, isso lá por volta de 6, 7 anos, ela já espera-se que ela já tenha mais uma noção dessa lateralidade. Então presta atenção nessa criança quanto a isso, de ela ficar se confundindo muito com os lados, sendo que aí não era ainda para estar. Na verdade já era para estar mais estabelecido, né? Saber qual que são os lados e principalmente saber que existem 2 lados do seu próprio corpo. E a quarta questão, tem coordenação mais desorganizada? Lembra daquilo que eu falei que se bate à toa? Então vamos lá, a criança está comendo, ela derrama muito mais do que ela come. E vamos pensar aí, numa criança de 5, 6 anos, que já era para ter uma coordenação melhor, um tônus melhor, uma coordenação visomotora melhor, não era para fazer tanta bagunça, mas ela faz. Temos que pensar nisso. O corpo dela, quando ela se move, parece que é um corpo solto, que ela não está dominando aquele corpo, até lembra um pouquinho daqueles bonequinhos de posto que fica balançando. E o último ponto, essa criança é muito desorganizada no espaço. Como que eu vou explicar isso? Ficou meio que parecido com o anterior, né? Mas é assim, naquele exemplo que eu dei da cadeira, a criança tem dificuldade de pensar, de organizar o próprio corpo para enfrentar aquela situação. É uma criança que chega numa poça de água, ela não sabe como fazer para ultrapassar aquela poça de água. É uma criança que tem que levar 2 coisas, e daí ela não sabe 2 ou 3 coisas, e daí ela não sabe como organizar essas coisas ali para poder levar elas para onde ela precisa levar. É nesse ponto. E aí, você prestou atenção e deu sim para todos ou para quase todos? Então, provavelmente tem relação aí com o corpo e vale muito a pena você levar a sua criança no profissional da área motora para fazer uma avaliação, para ver como que tá essa questão aí. Trocar letras pode ser só uma fase, mas pode ser também um sinal de que esse corpo ainda precisa de muita estimulação. E aqui no meu canal eu ensino como o corpo tem relação com essas questões da aprendizagem no período da alfabetização. Gostou desse vídeo? Não deixe de deixar o seu like. Ainda não é inscrito? Considere se inscrever para saber dessas e outras informações que vou trazer aqui ainda. E eu deixo como sugestão para você essa playlist que eu falo muito mais sobre a questão da alfabetização e do movimento. Te aguardo lá. Tchau!